Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast RR21K. Hoje a minha convidada especial é a Rafaela Mazei. Rafaela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tati. Estou super feliz com o convite. Então, Rafa, como eu sempre digo, já começa abrindo, dando as honras, se apresente e fale sobre você e sobre a sua história um pouquinho. Então, Tati, falar um pouquinho de mim, né? Sou de Ubá, sou mineira, sou daqui de Minas Gerais, no interior. E eu me formei em farmácia, essa é a minha formação. Quando eu me formei, diante do mercado de trabalho, eu entendi que não era o formato de trabalho que eu gostava. Eu até gostava da área, gostava do que eu fazia, mas essa coisa da CLT, de ficar presa dentro de um lugar, de ficar presa a um salário, né? Sempre convivendo com as mesmas pessoas, não vendo outras pessoas, cumprindo com o horário, batendo cartão, estendendo o horário, não recebendo extra por isso. Isso me incomodou bastante, muito rápido. Com 5 meses, eu já estava mais do que entendida que aquilo não servia para mim. Com 3 meses eu tomei a decisão de sair, mas fiquei segurando, né, que tinham pessoas que estavam de férias e tudo, mas com 5 meses eu já saí mesmo e comecei a empreender. Na ocasião, eu comecei a empreender com uma empresa de marketing de relacionamento, então foi a minha escola e eu fiquei 6 anos nessa empresa. Depois eu decidi sair. É uma empresa de cosméticos, né? E quando eu decidi sair, eu trabalhei em outra empresa de cosméticos também, marketing de relacionamento. E quando essa empresa resolveu se retirar do Brasil, que foi um susto, foi um baque muito grande, eu precisei me reinventar. Então eu fui começar a trabalhar com consultorias e tudo mais na área de vendas, atendimento, negociação. Então eu aprendi, né, muito sobre isso nessa escola, vamos dizer assim. Mas eu tenho isso na veia porque desde criança eu sempre gostei de vender. Durante a faculdade eu também vendia como renda extra. Então, quando eu realmente ingressei no marketing de relacionamento e comecei a trabalhar com vendas, eu não trabalhei apenas com vendas, eu formei equipes de vendas e grandes equipes de vendas que estiveram por diversas vezes entre as tops do Brasil. Então, esses reconhecimentos também foram muito interessantes, porque eu ganhei 2 carros de presente na época, inclusive eles eram rosa. Ganhei também várias viagens, né? Fui reconhecida com diversas viagens internacionais, além de viagens nacionais, joias. Então, realmente eu entendi que valia muito a pena a meritocracia, sabe? Eu fazer proporcional ao meu esforço. E aí, quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu dedicava, mais eu ganhava, mais eu recebia em troca. E isso é um caminho sem volta, né? Então, eu fiquei só por 5 meses na CLT, exercendo a minha carreira aí minha profissão de farmacêutica, né? Não necessariamente a carreira eu acabei exercendo mesmo em vendas e líder de equipes de vendas. E aí já são 11 anos de estrada com todos esses reconhecimentos, todas essas conquistas, algumas pedras no caminho também, obviamente, e de um tempo para cá, buscando começar no digital. E nesse caminho foi quando eu encontrei o RR. O Pedro, na verdade. Assim, vamos voltar aí tudo. Vamos voltar para a primeira frase que você falou, pelo amor de Deus. Que guinada que você deu de mudança, assim, de vida e de profissão, né? Mas, assim, beleza, entendi que a CLT, né, esse modelo, não te convenceu, não te prendeu, e aí você foi para outros rumos. Mas como é que você caiu nessa parte de vendas, né, trabalhando diretamente com pessoas, assim, relacionamento, né? Como é que você foi para essa área? Porque você saiu de uma área completamente diferente. Sim, é porque a minha mãe, na época, ela já atuava nessa empresa. E eu também já revendia os produtos dessa empresa, porque durante a faculdade, como eu precisava de uma renda extra, eu precisava
Se eu queria viajar, queria comprar alguma coisa pra mim, ou ter um pouquinho mais de luxo, porque a vida de estudante não é fácil não, né? Ainda mais fora de casa, eu tinha que vender para poder ter esse lucro. Então, eu pegava esses produtos com a minha mãe, eu já era cadastrada para vendas, e eu fazia esse trabalho de consultora de vendas, mas mais nesse sentido de venda para ter o lucro imediato, para algum desejo imediato, uma viagem, algo assim. Eu não tinha imaginado até então isso como carreira. Mas o meu baque, assim, foi tão grande quando eu caí na CLT, foi algo tão surreal que eu chorava durante o horário do almoço, quando eu chegava em casa. Minha mãe falava, minha filha, por que você tá chorando? Eu falava, não sei, eu nem sabia porque eu tava chorando, mas eu sabia que eu tava muito insatisfeita. E as pessoas falavam, Rafa, mas você mal começou, você ficou 6 anos numa faculdade, né? Fez uma faculdade federal, que é difícil passar, você teve excelentes resultados, enfim, de repente você resolve porque você não tá gostando, que não é isso que você quer? Sim, porque eu, dentro de mim, tinha muito essa convicção que não era meu propósito, né? Eu não sei, na época não era isso que eu pensava, eu só pensava que aquilo eu não queria. A minha mãe já trabalhava com a empresa e a minha mãe sempre me falava desses grandes reconhecimentos. Só que eu confesso que na época eu falava, mãe, lavagem cerebral, esses carros rosas são tudo das parentes do dono. Esse povo fala uma mentirada danada, você vai para esses eventos, volta louca, e é tudo mentira. Como é que você cai nisso? Só que eu quis pagar pra ver, sabe, Tati? Falei, deixa eu ver se esse negócio existe mesmo, se esse carro existe. Que se existir, eu vou conquistar um. E assim aconteceu. E foi lá e conquistou 2, né? Eu fui lá e conquistei 2. Eu saí antes de conquistar mais, né? Resolvi sair antes. Mas assim, foi engraçado não, né? Porque não foi nada engraçado. Mas teve uma ocasião, bem no início da carreira, que com 4 meses, eu como era profissional recém-formada, né? Até então eu era estudante, eu não tinha cartão de crédito, limite no cartão, não tinha capital de giro, nada disso. Então eu entrei do zero, só que eu morava com a minha mãe ainda e tudo mais. E eu peguei o cartão dela emprestado, né? Dela, do meu padrasto, para poder fazer as compras. Então, assim, eu dividia no cartão, fazia as compras, revendia, até vencer no cartão eu já tinha o dinheiro para pagar, para acertar tudinho com ela. E aí teve uma ocasião especial em que eu fui roubada, me levaram todos os produtos, eram 30 mil reais em produtos, tanto de pronta entrega quanto de venda, tudo, não sobrou um batom para contar a história, porque como eram cosméticos e a gente trabalhava muito com demonstrações, a gente acabava investindo muito em demonstrações, né? Porque a gente tinha toda a diversidade de produtos em demonstração para poder vender mais. Então me levaram tudo e eu não comecei do zero. Com 4 meses eu comecei devendo 12 mil para minha mãe. E aí, na ocasião, muitas pessoas falando comigo que eu tinha tomado a decisão errada, que isso era Deus me mostrando que eu precisava retomar para minha profissão. E eu falei, olha, se Deus está querendo me mostrar algo nesse momento, eu entendo que Ele está querendo me mostrar que eu estou pensando pequeno demais. Porque a minha meta era, sei lá, se eu ganhasse 2.000, 2.500 por mês, eu estava rica em relação à vida que eu tinha enquanto estudante, né? Então, nesse momento, eu precisaria fazer muito mais do que 2.500 mês para eu arcar com essa dívida. Não era uma necessidade minha, mas era uma necessidade em vista da dívida que eu acabei adquirindo, né? Pegando emprestada aí. E então eu cheguei para minha mãe e falei, olha, eu tô devendo 12, eu posso dever 18? Me empresta mais 6 mil de limite, eu vou comprar mais produtos e desses produtos eu vou multiplicar. Então eu percebo que lá atrás, né, isso tem exatamente 11 anos, tem exatamente 11 anos, agora em março vai fazer 11 anos. Então foi uma decisão hoje eu vejo que bem arriscada, né? Bem o risco do empreendedor, que o verdadeiro empreendedor tem coragem de correr. E na época eu tive coragem de correr esse risco e eu falei, bom, vou me virar e a matemática tá tudo certo. Se eu vender, eu tenho lucro, só eu não ser roubada de novo, não é possível, né? Fora isso, vai dar tudo certo. Então foi uma caminhada e nesse período a minha mãe ainda fez o favor, hoje eu entendo como favor, de me inscrever em 2 eventos. Nesses 2 eventos que ela me inscreveu, cada um na ocasião era mais ou menos R$ 1.500 que a gente ia ter de custo para ir até São Paulo, mais o valor do evento.
Isso há 10 anos, Tati, hoje deveria ser mais ou menos 4 mil, 5 mil reais para ir nesses eventos. Ela me inscreveu em 2. Ou seja, eu não estava devendo só 18, eu estava devendo 28 para ela, porque ela falou, já fiz a inscrição, parcelei no cartão, é só você me pagar. Aí eu, pagar como? Aí ela, como você vai aprender lá, você vai multiplicar seus resultados, você vai ver que vai ser decisivo. Então minha mãe me inscreveu nesses 2 e hoje eu percebo a diferença que esses eventos, esses treinamentos fizeram na minha carreira. E hoje eu entendo, principalmente, né, depois disso eu já fiz diversos, investi muito, invisto muito até hoje em mim, mentorias, grupos de mastermind, cursos, treinamentos, né? O RR é um deles. E isso só comprova a importância das pessoas buscarem por mentores, por um mentor, por treinamentos. Então, a partir desse momento faz muito sentido para mim também ter o meu curso, também ser uma mentora, porque eu entendi que isso fez muita diferença para que eu desse a volta por cima e principalmente para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Cara, incrível. A gente tá conversando aqui tem uns 10 minutos, gente. A Rafa já me contou aqui com o Oliver, que se formou, trabalhou 5 meses em CLT, não aguentou, saiu, foi atrás do sonho dela, foi assaltada, perdeu, ficou devendo, teve mãe investida em curso, estudou pra caramba. Cara, nem preciso dizer que esse podcast já tem muita coisa aí pra gente, já pega um bloquinho, gente. Flex bloquinho, já anota aí as dicas. Outra coisa, a gente tá com um convidado especial aqui entre a gente, que é o cachorrinho da Rafa. Qual o nome do seu cachorrinho, Rafa? Lucky! Lucky, galera. Pra quem tá ouvindo aí a respiração do Lucky, a gente tá com um convidado especial nesse podcast. Mas bem, Rafa, eu queria saber como é que você saiu. Tudo bem que você começou aí nesse negócio de venda, gostou, fez treinamento de equipe e tudo mais, mas a gente está falando de vendas de produtos físicos, né? A gente está falando de vendas de uma certa forma de contato ali mais próximo da pessoa. Como é que você saiu desse lugar para online? Como é que você descobriu o mercado digital aí? Bacana. Então, Tati, o mercado digital, eu venho observando isso há bastante tempo, né? Toda essa mudança. A grande realidade é que eu olhava para isso como algo muito distante de mim. Eu olhava isso de uma forma como, assim, alguém que conseguiu, de uma forma especial, ter aqueles segredos e que aquilo nunca chegaria até mim ou que não era para mim. Então, isso eu tô falando de algo há 4 anos, mais ou menos. Só que eu venho percebendo cada vez mais, né? A gente vem percebendo pessoas que saem do zero e alcançam, né, o título aí de milionárias, literalmente, né? Alcançam seus milhões, seu primeiro milhão, dentre outros, através da transformação do digital, aprendendo, né, vindo para o digital e auxiliando na transformação da vida das pessoas. Então, começando a observar esse comportamento, essa mudança, as pessoas saindo do zero, eu comecei a perceber que poderia ser algo mais palpável, mas ainda assim, para mim, era algo praticamente impossível. Quando foi final de 2020, a gente estava na pandemia, eu participei de um evento online, mais um curso, mais um treinamento, mais uma imersão que eu investi online, minha mãe estava assistindo junto comigo. E durante essa imersão, eu tive um insight muito grande, assim, de me questionar sobre meu propósito, de me questionar sobre a minha missão. Naquele momento, eu estava recomeçando nas consultorias, porque tive esse momento do roubo, foi um baque muito grande, também foi um crescimento muito grande. Depois eu tive um momento da segunda empresa de cosméticos na qual eu estava, tomar a decisão de sair do Brasil de um mês para o outro, e era a minha única fonte de renda, então, de repente, eu não teria mais onde empreender, então eu estava do zero novamente. E aí, quando chegou a pandemia, eu já estava fazendo algumas consultorias, mas eu sempre, lógico que ficou claro que meu primeiro valor é a liberdade, né? Esse é meu primeiro valor, isso é fato. Meu segundo valor é a excelência, é um valor muito forte para mim. Eu tenho muita dificuldade em fazer as coisas se não for com muita excelência, se não for, vamos dizer, perfeito. Hoje eu entendi que não existe muito isso, mas eu acabava não fazendo, porque eu falava, eu não sei fazer perfeito, eu não sei qual é o caminho, então eu não vou fazer, então eu não sei.
Por quê? Porque eu via as pessoas fazendo, eu já queria alcançar aquele patamar de fazer daquela maneira, que é o que funcionava, mas naquele momento eu esquecia do óbvio, que para eu chegar lá tinha uma caminhada, tem aprendizado, tem quedas. Então, nesse momento, eu estava vivendo um momento de reconexão comigo mesma. E olha que nós estamos falando de algo muito recente, final de 2020, então isso tem 2 anos. Eu estava vivendo esse momento de reconexão comigo mesma, de entender o meu propósito. E naquele momento eu tive uma resposta de que eu sabia que o meu caminho estava no digital pelo número de pessoas que eu conseguiria atingir através do digital. E principalmente através de ensinar o que eu tanto sei, o que eu tanto amo fazer, que é vender, que é treinar times de vendas, né? Ensinar sobre vendas, sobre negociação, sobre relacionamento humano, sobre pessoas. E me tornei um especialista em pessoas, né? Fiz formação em coaching, fiz formação analista comportamental. Então eu entendi também que todos aqueles investimentos que eu tinha feito, inúmeros, eles precisavam converter em alguma coisa para as pessoas, não podia parar em mim. Só que ainda assim eu não tinha dado o meu start. Então, final de 2020 eu tive essa consciência, mas em 2021 eu continuei com o produto físico, que inclusive eu ainda continuo trabalhando, né? Que são vendas de roupas tecnológicas, inclusive essa blusa que você está me vendo aqui é uma camisa, uma blusa tecnológica, aparentemente comum, linda, mas enquanto eu tô vestindo, ela tá atuando na minha saúde. E eu descobri isso em 2021, que foi quando eu comecei com essa empresa, e fui assimilando a questão do digital. Ainda não era uma realidade para mim. E quando chegou o início de 2022, eu me uni a uma amiga em uma sociedade para a gente começar a trabalhar com treinamentos, mas ainda assim presencial. Fizemos 6 meses aí de treinamentos presenciais. Então, começamos em janeiro de 2022, uma empresa de treinamentos, ainda presenciais, né? E foram mais ou menos 8 a 9 encontros que a gente fez aqui na nossa cidade, trazendo as empresas, focado em liderança, trazendo também workshops de vendas. Ela também é do comportamento humano. E aí, quando foi mais ou menos, eu acho que foi mais ou menos junho, eu me deparei com um anúncio do Pedro ali no Instagram. E quando ele ofereceu aquela sessão estratégica, eu fiquei pensativa, ainda não era uma prática comum ali, nunca tinham me oferecido isso antes. Falei, vou aceitar esse negócio para ver qual é. E eu fui assim, eu fiquei encantada com a sessão estratégica da Ana Júlia. Ela é uma pessoa que eu admiro demais, até hoje eu falo muito com ela, ela me ajuda muito. E só que naquele momento eu ainda não via sentido, em junho, de entrar no RR e também ainda não me via no digital. Olha só, hein? Tô falando de junho de 2022. Então eu falei, olha, Ana Júlia, eu fiquei encantada com o trabalho de vocês. Fez muito sentido pra mim. Ainda não faz sentido pro meu momento, mas pode ter certeza, daqui uns 2 a 3 meses, isso vindo a fazer sentido, porque era uma próxima etapa eu ir pro digital. Eu só não sabia como ainda e nem, né, o porquê dessa decisão, eu ainda estava bem confusa nisso, mas eu falei, pode ter certeza que eu vou procurar vocês, eu não vou procurar outra pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu e essa amiga, a gente decidiu ela seguir com a parte de RH, então a gente meio que desfez a empresa em 6 meses, não porque deu errado, mas porque a gente entendeu que muitos treinamentos presenciais só na mesma cidade, chega uma hora que a gente não tem nem vazão mais, uma cidade muito pequena, e ela foi trabalhar com consultorias na área dela, e eu falei, bom, vou fazer o meu foco aqui nas roupas tecnológicas. Só que nisso, como são as coisas de Deus, eu fui mostrar as roupas para uma possível cliente, e essa possível cliente, que é a consultora de imagem, a Thalita, eu perguntei para ela, Thalita, você não tem vontade de fazer um evento presencial? Nossa, o que você ensina é tão incrível, você é tão incrível, né? E ela falou, Rafa, pensei nisso essa semana, tô colocando no papel. Eu falei, vamos fazer? Ela falou, vamos. E aí a gente fez uma reunião, decidimos por fazer esse evento presencial, ou seja, eu fugi de um negócio e caí no outro, tipo a mesma coisa, né? Fugi modo de falar, então são as coisas de Deus mesmo. E eu falei pra ela, já sei. A nossa ideia era fazer esse evento presencial para mulheres aqui em Ubá. E a partir desse evento, formular uma mentoria pra gente vender.
fazer o pitch de vendas e vender uma mentoria dentro desse evento. E quando a gente teve essa ideia, eu falei, já sei. Eu vou procurar a Ana Júlia, tinha salvado o contato, e é lá que a gente vai aprender como a gente vai fazer isso. Ela falou, mas quem é? Eu falei, é do Pedro Quintanilha. Ela falou, não conheço. Eu falei, vou te apresentar. E passei o Instagram para ela. E naquele dia o Pedro tinha feito um story perguntando assim, quem pode vir para o Rio de Janeiro esse fim de semana? Eu, mais que depressa, já cliquei. Eu? E mandei para ele mensagem, Pedro, que história é essa do Rio de Janeiro? O que tem aí? Quero ir. E aí ele falou do evento que seria o Makers Day. Recebi, né, um contato aí da empresa. Tive algumas dúvidas, o próprio Pedro me ligou, ficou 30 minutos comigo no telefone, tirando essas dúvidas. E ao invés de ir sozinha, eu ainda levei a Thalita e ainda levei mais uma amiga comigo pro Makers Day, que foi pra mim uma virada de chave, Tati. A gente se encontrou lá, né? Foi incrível mesmo, né? E aí você, naquele lugar ali, né? Porque assim, pra quem não sabe, galera, o Makers Day é o dia que a gente literalmente planeja o negócio da pessoa. A gente junta ali, várias pessoas focadas no mesmo objetivo de planejamento, a gente planeja juntos ali. E aí, vocês já saíram dali com tudo desenhado? Então, na verdade, a promessa era essa, mas o Pedro acabou entregando outras coisas que também foram tão incríveis quanto. E eu acho que o maior insight é que você vai ver que no desfecho dessa coisa acabou nem tendo a nossa mentoria juntas. Então, tudo realmente eu vejo que acontece como provisão mesmo divina, né? E a gente vai entendendo no caminho. Às vezes a gente toma algumas decisões, mas a coisa acontece de outra forma e às vezes até melhor do que a gente esperava. Mas assim, eu lembro que no Makers Day eu tive grandes insights. E nem foi sair com tudo prontinho de lá. E é engraçado que a gente vai com essa intenção. O Pedro acabou trazendo outra coisa, diferente da promessa que ele tinha feito, mas que foi tão incrível quanto, ou até melhor. E às vezes a gente acha que precisa de uma coisa, mas a gente precisa de outra, né? Porque esse planejamento, esse passo a passo, tudo isso prontinho, o RR oferece muito perfeitamente para nós, apesar de eu ainda não estar no RR na ocasião. Porém, o acesso ali a todas aquelas pessoas, o networking, poder assentar ao lado dessas pessoas naquelas mesas, né, redondas, literalmente mesas redondas, e ver que eram pessoas comuns, de carne e osso como eu, que começaram do zero, que tiveram suas dificuldades e que hoje estão faturando milhões, isso me fez virar uma chave muito grande de que era sim possível, só precisava estar disposto a pagar o preço. Então essa foi uma chave que eu virei muito forte lá durante o Makers Day. E eu lembro perfeitamente da minha fala no final, porque quando o Pedro falou assim, gente, quem aqui quer contribuir, quer deixar algum insight, né? O que tá levando daqui? E aí cada pessoa foi respondendo o que estava levando. Mas eu lembro que a minha fala foi assim, Tati, eu falei, pessoal, já podem me seguir aí, @RafaelaMazei, e fiquem de olho, porque até hoje eu não apareci, mas a partir de agora eu vou aparecer e serei a próxima milionária. Foi algo nesse sentido, todo mundo uhul e tal. E eu gosto de promessas em público, porque eu sou uma pessoa muito responsável, eu gosto de entregar o que eu prometo. Então a gente fica com vergonha de prometer e não cumprir. E eu lembro que na época do meu carro rosa foi assim. Eu fiz uma promessa em público, na época era Facebook, e ou eu conquistava ou eu conquistava. Então dali foi uma virada de chave mesmo pro meu start, sabe? Sensacional. Você já se conhece, sabe como que você mesma funciona, né? Já fez a sua promessa. E aí, como é que estamos? Como é que estamos depois do Makers Day? Compartilhe com a galera. Então, aí depois do Makers Day, eu e a Thalita fizemos o evento, o nome dele foi Protagonize. Foi um evento incrível, 140 mulheres, a gente teve a presença da Júlia Horta, Miss Brasil 2019, palestrando também no nosso evento, na nossa pesquisa ali de satisfação, 100% de satisfação, assim, algo muito, muito incrível. As meninas muito satisfeitas com tudo que a gente entregou de conteúdo. E aí a gente não vendeu a mentoria, né? Como eu te falei que a nossa ideia inicial era planejar essa mentoria, a gente não vendeu a mentoria lá. Porém,
eu fiz o quê? Eu modelei vocês. Eu planejei uma sessão estratégica para todas que estivessem lá e quisessem ter uma conversa gratuita comigo, para que eu já pudesse contribuir, conhecer melhor essas pessoas e mesmo que naquele momento, às vezes, elas não fechassem alguma coisa comigo, elas pudessem me conhecer melhor e eu também. E usando essa estratégia, eu resolvi criar um produto para oferecer no final dessa sessão, que foi o meu primeiro curso. Ele foi entregue de forma online. E como o evento aconteceu em outubro, né? E eu tinha que fazer essas sessões estratégicas, eu viajei nesse meio do caminho. E aí depois viria a Copa, final de ano e tudo mais. Eu decidi que eu ia fazer esse evento, esse curso, entregar esse curso em 1 mês. Eu ia fazer aulas semanais, um intensivão de vendas para o pessoal, para que o pessoal pudesse vender muito mais já em dezembro, época de Natal e tudo, e a gente encerrar antes. E eu tive quase 70% de conversão das sessões estratégicas em pessoas que compraram o curso e fizeram o curso comigo. Esse curso, como ele foi entregue ao vivo, só que eu só abria para perguntas no final, ele já foi editado, já subi em plataforma, já se tornou meu conteúdo modular, que hoje, né, eu tenho ele lá na plataforma e ele se chama Decole Vendas, esse é o nome dele. E agora eu nem abri ainda carrinho, mas agora na minha esteira de produtos, né? Agora eu já montei minha esteira de produtos, também é algo muito recente. Vou começar a vender agora início de fevereiro. Na verdade, finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Tanto esse produto, né, que na verdade ele vai ser uma opção para quem não puder entrar na minha mentoria, mas o meu produto principal ficou a minha mentoria, porque eu entendi que o acesso, a clareza que o mentor traz, quando a gente tem dúvidas pontuais e ele traz aquilo ali ao vivo, isso é muito importante. Então, no meu curso gravado, as pessoas ainda assim vão ter acesso a mim 1 vez por mês. Eu vou trazer esses encontros, mas a mentoria ela vai ser encontros quinzenais, são muito menos pessoas, né? Algo muito mais exclusivo. E que antes de abrir o carrinho e começar a vender, eu já tenho 3 alunas que já compraram. Então já tá sucesso, sabe, Tati? Tô muito feliz com tudo isso que aconteceu nesse caminho aí. Caramba, é uma mudança muito grande, assim. A gente tá falando de um evento, galera, que vai acontecer em agosto, né? Aí você disse que você fez só... Outubro. Não, a gente tá falando do Makers Day, como Sim. foi em Makers Day agosto. foi. Você já planejou o seu evento, que aconteceu em outubro, você já fez venda do seu curso modular, que você já... Quer dizer, seu curso ao vivo, que você já entregou em 1 mês, que gerou já seu curso modular, que você ainda não começou a vender e já tem 3 vendas. Olha que interessante. Na verdade, o que eu tenho 3 vendas é a mentoria, que é acima do curso Meu gravado. Deus. É a mentoria. Nossa. A mentoria, o ticket da mentoria é 6 mil. Porém, para os 10 primeiros alunos, eu estou fazendo 50% de desconto para fazer membros fundadores, né? Dar essa oportunidade especial. Então, só para essas 3 pessoas aí, eu já faturei 9K. Sem ter aberto o carrinho. Foram pessoas que me procuraram mesmo, perguntaram o que eu tenho. Inclusive, uma pessoa que nunca tinha me visto na vida me achou no Instagram, lá de Teresina, Piauí, e já comprou e já tá pegando o meu curso gravado, porque quem compra a mentoria ganha o acesso ao conteúdo gravado. Então já tá colocando para as funcionárias dela assistirem, que ela tem 2 lojas, e as meninas já estão tendo resultados incríveis lá, colocando em prática. Olha que legal. Cara, incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu normalmente gosto de perguntar, né, o que a pessoa, assim, o que vocês aprenderam dentro do RR que fez diferença no produto de vocês. Já digo aqui, né, a modulação do seu curso, né, deu uma seguida aí, vendas. O que você tirou de mais valor, assim, dentro do RR, de conteúdo, que deu uma mudança drástica, assim, no seu produto? Olha, Tati, para ser muito sincera, foi tudo tão... Para organizar um evento é aquela loucura, né? E no pós-evento também foi a loucura de agendar todas as sessões estratégicas. Além disso, conciliar com as vendas das roupas, que eu tenho uma equipe também. Eu nem te contei, mas eu também criei uma mentoria própria para a galera que vende essas roupas. Então, enquanto eu entreguei o curso ao vivo geral de vendas, que é esse Decole Vendas, eu também entreguei uma mentoria ao vivo de 2 meses para o pessoal das roupas. Então, foi tudo bem corrido. Então, assim, eu fui pegando dentro do RR alguns pontos principais,
sabe? Eu ainda não consegui assentar e estudar ele como eu gostaria. E aí é que eu coloco a importância do suporte de vocês, que é incrível. Toda quinta tem as aulas, eu assisti muitas aulas ao vivo, tirando dúvidas, porque até eu encontrar minha dúvida dentro do conteúdo, eu trago ela ao vivo, a importância da mentoria, que eu falo, né? Do acesso ali ao mentor, a quem está tirando a sua dúvida. Além disso, o suporte de vocês de segunda a sexta também, né? As 2 horas aí, tirei várias dúvidas com o Lucas, teve um dia que ele entrou só comigo, tirou minhas dúvidas. Então eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então, o principal que eu tirei foi formação da minha esteira, tá? De produtos. Perder o medo de colocar a minha mentoria como produto principal, porque pelo ticket e pela mentalidade da minha cidade, sabe? É um negócio muito incrível, sabe, Tati? Para as pessoas de fora, uau, tanta gente chega pra mim, tipo assim, como se eu fosse uma celebridade, e aqui na minha cidade eu sou a Rafaela Mazei. Então, eu tinha muito receio de trazer um ticket que para as pessoas é muito dinheiro. Pro que eu entrego, eu já tenho certeza que tá barato, sabe? Entre caro e barato, eu sei que tá barato pro que eu entrego. Mas no quesito valor, assim, para as pessoas, antes de conhecer o valor, falar preço, eu sei que poderia ser uma dificuldade. E estar em contato com o RR e com o suporte de vocês me mostrou que, não, Rafa, o seu produto principal é a sua mentoria. Na verdade, o seu conteúdo gravado, ele é um downsell. Caso a pessoa não possa mesmo pagar pela mentoria, ela começa por esse produto de entrada. Então, eu jamais teria feito dessa maneira, Tati. Eu teria começado por um produto gravado e outra coisa. Eu achava, dentro do meu valor 2 lá de excelência, que eu tinha que ir para um estúdio, que eu tinha que fazer aulas gravadas e só quando eu tivesse todas as aulas gravadas, todo o meu método, que eu teria um curso, um conteúdo modular. E principalmente sendo muito executora, não sendo tanto de planejar, eu estaria até hoje no zero se eu tivesse dependendo disso. Porque eu sou de pegar e fazer. Então eu vendo antes de existir. Quando existe eu tenho que entregar. Quando eu entrego com excelência e a coisa acontece. Então eu fui meio que fazendo dessa maneira e a gente aprende isso também no RR, né? Vem de lá, depois você faz. Tem que ser executora mesmo, não pode ficar parada. E você falou uma coisa muito interessante, você já falou 2 vezes sobre isso. Sobre a questão do seu conhecimento. Você tem uma habilidade com vendas, né? E você começou trabalhando, vendendo, depois percebeu que você poderia ajudar outras pessoas a vender, né? Como é que é para você hoje, né, estando no lugar de mentoras, trouxe aí a questão da sua cliente que já está vendendo, né? A equipe dela já está fazendo venda, já está tendo resultado. Como que você se sente vendo que o seu conhecimento, o que você compartilha, né, de conhecimento, gera isso na vida das pessoas, traz esse resultado? Como é que você se sente? Nossa, Tati, isso é incrível. No dia que eu vi ela postando e eu peguei o post ali, vi ela postando com as meninas, né? E aí, meninas, o que vocês acharam e tal? Eu me emocionei. Porque eu falei, caraca, tem pessoas reunidas numa sala, essa hora, 9 e pouca, 10 e pouca da noite, estudando, coisas que eu faço até hoje, né? Virar a noite estudando para aprender, mas estudando o meu treinamento, aprendendo comigo lá em Teresina, no Piauí, eu aqui em Minas Gerais. Eu me emocionei muito com isso, porque por essa questão da excelência, Tati, e uma coisa que eu descobri também, viu? Eu sempre tinha a impressão de que o que eu sabia era básico. No fundo, eu acho que lá no meu inconsciente eu achava que todo mundo sabia o que eu sei, que é muito óbvio o que eu sei. É óbvio pra mim, mas na verdade, para as pessoas, eu entendi, principalmente depois desses 2 cursos que eu entreguei, que para as pessoas é algo assim, elas são completamente leigas, a grande maioria delas, nessa área de vendas. É uma coisa que todo mundo precisa, uma frase minha é: sem venda, sem vida. Então, ver as pessoas colocando vida no negócio delas através do que eu ensino, pra mim tá sendo transformador. Pra mim é o que me motiva, sendo muito sincera. É a minha maior motivação. Tanto que isso foi uma coisa que me conectou muito a vocês. Vocês não estão importando apenas com o dinheiro que recebem da gente. A gente fica 1 semana, 15 dias no máximo sem aparecer. Alguém da equipe de vocês: opa, Rafa, como é que tá aí o processo? Me conta aqui, né? Posso te ajudar? Precisa de ajuda? Então, assim, isso é muito de mim.
Eu vejo que a pessoa, tô na correria e tal. Não, você tá na correria, mas você também precisa acontecer na sua vida. A gente dá muitas desculpas. Então, assim como eu não quero dar desculpa e eu vejo que essa cobrança indireta, cobrança positiva de vocês, me ajuda a avançar, eu penso da mesma forma e eu também quero o resultado dos meus alunos. Então, eu modelo vocês muito nisso também, nessa experiência do cliente, nesse pós-venda, sabe? E isso para mim não tem preço. É o que mais me deixa assim feliz, é ver que o que eu tô ensinando tá fazendo sentido e tá auxiliando no resultado das pessoas. A gente costuma usar uma frase aqui que é: quando nossos clientes crescem, nós crescemos. E essa é a verdade mais verdadeira da vida. A gente fica muito feliz de saber os resultados da galera, sabe? A gente tem muralzinho dos mestres da recorrência, a gente comemora, a gente compartilha no grupo quando vocês postam na comunidade, a gente compartilha no grupo quando vocês mandam pro CS, pra galera aqui, né, do sucesso do cliente. Então, isso é muito comemorado, a gente sabe, mas eu gosto muito de ouvir vocês falando, porque a gente entende, entendeu? E você tinha feito uma pergunta, Tati, que eu respondi indiretamente, mas não finalizei ela, que era sobre sair da venda do produto físico e vir para o digital, né? E vou te falar muito sinceramente, o produto físico, o gostoso dele é o contato também com as pessoas que eu sempre gostei de ter. Então, isso era muito bom. Mas ao mesmo tempo, não é, né? Porque eu ainda tenho isso com as minhas clientes das roupas. Porém, isso é muito cansativo quando a gente entende que a gente acaba trocando tempo por dinheiro, não dá para escalar. Existe um limite de clientes que você consegue atender num período de tempo. E é cansativo. Nossa, carrega a bolsa pra lá, carrega a bolsa pra cá e anda de salto e blazer, né? Então, sempre uma coisa muito assim. E quando a gente vem pro digital, a gente entende que a gente pode escalar dentro de uma sala com ar-condicionado. Lógico, tem muito trabalho, não é só ficar no ar-condicionado, mas a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas e a gente também ser reconhecido por isso de maneira proporcional. Então, essa escalabilidade que o digital proporciona é muito legal. E falando de vendas em si, sobre vender produto físico e vender o produto digital, eu vou te ser sincera, não vi diferença. É sobre pensar no processo, criar estratégia, entender como mostrar o valor e para mim não tem dificuldade alguma em fazer essa venda. Legal. É porque vocês já têm habilidade, né? A pessoa, quando ela tem habilidade, ela faz acontecer. Eu, por exemplo, não posso vender. Eu não tenho habilidade para isso. Não tenho, assim, o que é necessário para ser uma boa vendedora. Não tenho. Mas tudo bem, né? Admiro quem tem. E, assim, fico muito feliz quando vocês compartilham essas coisas de como vocês se sentem quando transformam a vida de outras pessoas. A gente se sente da mesma forma. A gente tem aqui o lugar do mestre da recorrência, que é quando a pessoa alcança os 21 mil recorrentes, né? Mês após mês, 21 mil. E você está nesse caminho. Como é que você se sente seguindo esse caminho, né? Indo ao objetivo de alcançar o posto de mestre da recorrência? Ai, meu Deus, eu acho que vai ser o dia mais feliz de todos. Recebi os envelopes de vocês e fiquei toda feliz de poder abrir o envelope de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Falei, meu Deus, eu já abri o envelope de 10.000, agora eu vou poder abrir o de 21 em breve. Então, nossa, eu assim, realmente coloquei isso como meta no dia do Makers Day. Saí do Makers Day, comprei o RR, que eu ainda não tinha comprado, então foi ótimo. E pra mim, simplesmente, é uma meta, mas ela é consequência do trabalho que eu quero fazer. A minha meta, Tati, ela foi pautada, lógico, né? Eu tenho contas pra pagar e tudo mais, eu preciso faturar. E olha assim, eu brinco que eu tô trocando pneu com o carro andando. Que esse processo que eu fiz aí, de outubro pra cá, que foi pós-evento mesmo, né? Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, não tem nem 3 meses. Esse processo, ele, na verdade, apesar de ser um processo curto, eu já venho estudando, já venho trazendo isso dentro de mim há um tempo. Então, quando eu pus pra fora, né, foi mais simples. Mas, assim, o meu objetivo é fazer isso ao mesmo tempo que eu vendo as roupas. Eu não tô com tempo só pra isso, né? Então, eu sei que, assim, muitas pessoas também têm essa questão. Ah, mas eu não posso parar tudo a minha vida
o meu ganha-pão hoje para trocar por algo que eu não sei o retorno, né? Então, eu não precisei parar. Lógico que em alguns momentos eu acabei colocando menos foco nas roupas para focar em entregar aquele curso de 1 mês e tudo mais, mas foi super válido, porque você vê, em 1 mês, em 2 produtos que eu vendi, eu já bati o valor que eu precisei vender para 10 nos outros 2 produtos. Então, assim, quando a gente aumenta o ticket, isso que acontece é muito legal. Então, entender esse meu valor é entender que eu também contribuo mais, porque quando a gente paga mais, a gente valoriza mais também. Então, isso acontece para o cliente. E aí eu entendo que a partir desse momento, linkando com as minhas metas pessoais e com o número de vidas que eu quero transformar, que foi minha meta desenhada dessa maneira, os 21K são consequência. E eles estão bem abaixo da minha meta, viu, Tati? Então, pode esperar aí que em menos de 1 mês, ou no máximo 1 mês, olha meu compromisso aqui em público de novo, olha eu, gente. Em 1 mês você vai me ver nesse mural aí. Estarei aguardando, ansiosa para enviar a sua placa, tá, meu bem? Rafa, eu queria te fazer uma pergunta agora para a gente fazer uma análise, né? Você está com a gente aqui no RR, você fez o Makers em agosto e está com a gente desde então, vamos lá, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Estamos aqui falando de 5 meses. Como que você analisa o seu projeto, seu processo, sua parte profissional, né? Antes e agora? Nossa senhora, completamente diferente. Muito diferente. Meu Deus do céu. Eu tava até pensando isso antes da gente entrar aqui pra gravação, porque eu sou outra pessoa. E de 1 mês pro outro, o salto foi muito grande também. Então, assim, olhar para 5 meses atrás, que foi quando eu fui no RR, e olhar para hoje, eu vou te dizer, nem dá para acreditar que eu estou onde estou. E quando eu olho para isso, eu penso assim, nossa, quando eu vi as pessoas falando isso, eu falava, ai meu Deus, falando isso, tipo, como se fosse clichê ou como se fosse aquela coisa assim, ai, só comigo que não acontece. Cara, é um destravar mesmo. O RR, ele é um destravar, ele tem um formato perfeito, muito conteúdo gravado, a entrega perfeita ali na quinta-feira, um valor assim, um preço infinitamente abaixo do valor. E as transformações, porque hoje, quando eu ouço, eu faço parte de uma mentoria, né, de um grupo de mastermind, e quando eu ouço perguntas lá das pessoas voltadas para produto digital e eu vejo a galera do zerão mesmo, tipo, o que é, sei lá, o que é lançamento? Eu fico assim, meu Deus do céu, eu tenho muito conhecimento disso já. Aí eu vejo, eu sou uma top em conhecimento de marketing digital, por tudo que eu ouvi dentro do RR, né? Coisas que a gente às vezes nem assimila que aprendeu e muitas das perguntas que as pessoas fazem ali eu sei responder e eu falo, caramba, né? Olha que legal. Então, assim, eu já fiz muita compra de curso, Tati, errado. Eu já comprei um curso de perpétuo que eu entrei em uma aula do Zoom. Foi ótimo, porque dessa aula eu conheci uma pessoa que até hoje ela faz parcerias comigo aí e tudo. Mas fora isso, eu joguei o dinheiro no lixo, porque eu não assisti mais. Quando eu comecei a assistir o conteúdo, já começava falando de instalar pixel, de algo muito voltado para o conteúdo técnico ali, operacional, de algo que eu não gosto. E eu falei, não, vai ter que fazer esses negócios, já desisti. Olha, isso adiou em mais de 1 ano o meu resultado, porque eu tomei meio que trauma do negócio. E quando eu cheguei no RR, aquilo se apresentou de uma outra forma completamente diferente. Além de eu não jogar meu dinheiro no lixo, a coisa está acontecendo para mim, que é o que vale mais, né? É o resultado. Então, assim, eu sou outra pessoa com muito mais conhecimento técnico sobre o assunto e com muito mais entendimento, muito mais visão, com outra mentalidade, sabe? Então, se eu pudesse falar, assim, de mentalidade, clareza, esse conhecimento específico, além do suporte de vocês, caramba, eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Rafa, nosso papo tá chegando ao fim. O nosso papo, adorei, o seu e do Luck. Então, assim, durante o podcast inteiro, você compartilhou 1 milhão de desafios, né? E para as pessoas que estão enfrentando esse mesmo desafio, barreiras, qual conselho que você daria para elas não pararem?
Olha, principalmente, além de não parar, é começar. Parece clichê e quando eu via isso não entendia muito, mas assim, a minha dica, principalmente para essa área do marketing digital, gente, é simplesmente pegar, vender mesmo, chamar as pessoas mais próximas, oferecer o que você tem, mostrar valor, mesmo que você ainda não tenha criado esse produto, e aí você cria porque a coisa vai acontecer. E assim, o meu maior aprendizado com tudo isso, também parece clichê, mas é muito verdade, é que todos nós conseguimos. Capacidade todos nós temos, né? Capacidade infinita. Mas todos nós conseguimos, não tem essa de estar saturado, mercado saturado. Ah, mas eu tô perdido, qual área que é? Descobre no caminho, muda no caminho, mas só começa. Pelo amor de Deus, dê esse start, não para mais, porque todos nós podemos e conseguimos alcançar grandes resultados. Para alguns, grandes resultados já vai ser ganhar 5 mil por mês, 10 mil por mês. Só que na hora que a gente aprende o caminho de fazer 5, 10, multiplicar isso fica muito mais fácil. Eu acredito que o ponto de partida, sair da inércia, é a parte mais difícil. Então esse é meu maior conselho. Saiam dessa inércia, deem o primeiro passo, avancem, porque a coisa depois acontece e a gente ajusta no caminho. Show de bola, Rafa, show de bola. Para finalizar, né, compartilhe com a galera onde eles podem te encontrar, onde eles podem encontrar o Decola em Vendas e saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Fala aí, compartilha com a galera. Maravilha! Além do Decole Vendas, eu tenho a mentoria O Jogo das Vendas, que ainda vai ser lançado, por isso que eu não falei dela, né? Super legal, com uma gamificação bem bacana, ficou linda. Então vocês me encontram no rafaelamazei.com.br, Rafaela com 2 L's, Mazei com 2 Z's de zebra, né? E no @RafaelaMazei no Instagram também, 2 L's, 2 Z's. Vocês me encontram lá, podem me chamar, se eu puder contribuir também, gente, tô aqui para contribuir com o crescimento de vocês, contem comigo. Galera aí que é de vendas, né, que tá aí crescendo nesse ramo, se quiserem aí conversar com a Rafa, saber um pouquinho mais sobre o produto dela, não deixe de seguir a Rafa e chamar ela lá no Instagram.